Capítulo 7. A festa louca do chá. Havia uma mesa posta sob uma árvore em frente à casa, e a lebre de março e o chapeleiro estavam tomando chá. Uma ratazana estava sentada entre eles, dormindo profundamente, e os outros dois a usavam como almofada, descansando os cotovelos sobre ela e falando por cima de sua cabeça. Deve ser muito desconfortável para a ratazana, pensou Alice. Só que, já que está dormindo, suponho que não se importe. A mesa era grande, mas os três estavam amontoados em um canto. Não há lugar, não há lugar, gritaram quando viram Alice chegando. Há muito espaço. Alice retrucou indignada e sentou-se em uma grande poltrona em uma extremidade da mesa. Tome um pouco de vinho, convidou a lebre de março em um tom encorajador. Alice olhou ao redor da mesa, mas não viu nada além de chá. Não vejo nenhum vinho, ela observou. Não há nenhum, a lebre de março confirmou. Não foi muito educado em oferecer, Alice declarou com raiva. Não foi muito educado da sua parte sentar-se sem ter sido convidada, retrucou a lebre de março. Eu não sabia que a mesa era sua, falou Alice. Está arrumada para muito mais do que 3 convidados. Seu cabelo precisa de um corte, disse o chapeleiro. Ele estava olhando para Alice há algum tempo com grande curiosidade, e essa era a primeira vez que falava. Você deveria aprender a não fazer comentários pessoais, Alice bradou com certa severidade. É muito rude. O chapeleiro arregalou os olhos ao ouvir isso, mas tudo o que disse foi: Por que um corvo é como uma escrivaninha? Oba, agora vamos nos divertir. Estou feliz que eles começaram a perguntar enigmas, pensou Alice, e acrescentou em voz alta. Acredito que posso adivinhar isso. Você quer dizer que acha que pode encontrar a resposta? Perguntou a lebre de março. Exatamente, respondeu Alice. Então, você deve dizer o que quer dizer, prosseguiu a lebre de março. Direi, Alice respondeu apressadamente. Pelo menos eu quero dizer o que digo. É a mesma coisa, você sabe. Não é a mesma coisa, nem um pouco, exclamou o chapeleiro. Ora, é como você dizer que vejo o que como. É a mesma coisa que como o que vejo. Você poderia dizer, acrescentou a lebre de março, que amo o que recebo. É a mesma coisa que recebo o que amo. Você poderia dizer, adicionou a ratazana, que parecia estar falando enquanto dormia, que respiro quando durmo é a mesma coisa que durmo quando respiro. É a mesma coisa com você, o chapeleiro apontou, e aqui a conversa diminuiu e o grupo ficou em silêncio por 1 minuto, enquanto Alice pensava em tudo o que conseguia se lembrar sobre corvos e escrivaninhas, o que não era muito. O chapeleiro foi o primeiro a quebrar o silêncio. Que dia do mês é hoje? Perguntou, virando-se para Alice, e tirara o relógio do bolso e olhava inquieto, sacudindo-o de vez em quando e segurando no ouvido. Alice considerou um pouco e disse, dia 4. 2 dias de atraso, suspirou o chapeleiro. Eu disse que a manteiga não se adequaria ao trabalho, acrescentou, olhando furiosamente para a lebre de março. Era a melhor manteiga. A lebre de março respondeu humildemente. Sim, mas algumas migalhas também devem ter entrado. O chapeleiro resmungou. Você não deveria colocá-la com a faca de pão. A lebre de março pegou o relógio e olhou sombriamente. Depois, o mergulhou em sua xícara de chá e o olhou de novo. Mas não conseguiu pensar em nada melhor para dizer
do que sua primeira observação. Era a melhor manteiga, você sabe. Alice estava olhando por cima do ombro dele com alguma curiosidade. Que relógio engraçado, ela comentou. Mostra o dia do mês e não diz que horas são? Por que deveria? Murmurou o chapeleiro. O seu relógio lhe diz que ano é? É claro que não, Alice replicou prontamente, mas é porque permanece o mesmo ano por muito tempo. O que é exatamente o caso do meu, respondeu o chapeleiro. Alice sentiu-se terrivelmente intrigada. A observação do chapeleiro lhe parecia não ter nenhum significado, e ainda assim, certamente, ele falava a mesma língua que ela. Eu não te entendo, ela disse o mais educadamente possível. A ratazana está dormindo de novo, o chapeleiro observou, e derramou um pouco de chá quente em seu nariz. A ratazana sacudiu a cabeça impacientemente e disse sem abrir os olhos. Claro, claro. É exatamente o que eu ia observar. Você já decifrou o enigma? O chapeleiro perguntou, se virando novamente para Alice. Não, eu desisto. Alice replicou. Qual é a resposta? Não tenho a mínima ideia, o chapeleiro falou. Nem eu, acrescentou a lebre de março. Alice suspirou cansada. Acho que você pode fazer algo melhor com o tempo do que desperdiçá-lo com enigmas que não têm respostas, declarou ela. Se você conhecesse o tempo tão bem quanto eu, o chapeleiro falou, não falaria sobre desperdiçá-lo. Eu não sei o que quer dizer, Alice disse. Claro que não, exclamou o chapeleiro, sacudindo a cabeça com desdém. Ouso dizer que nunca falou com o tempo. Talvez não, Alice respondeu cautelosamente, mas sei que tenho que bater o tempo quando estudo música. Ah, isso explica tudo, falou o chapeleiro. Ele não suporta batidas. Agora, se vocês mantivessem boas relações, ele faria quase qualquer coisa que você quisesse com o relógio. Por exemplo, suponha que fosse 9 horas da manhã, bem na hora de começar as aulas. Você só precisaria sussurrar uma dica para o tempo e o relógio ia girando. 1h30, hora do almoço. Eu só queria que fosse, a lebre de março disse para si mesmo em um sussurro. Isso seria ótimo, certamente, Alice falou, pensativa. Mas então eu não estaria com fome, você sabe. Talvez a princípio não, explicou o chapeleiro. Mas você poderia mantê-lo em 1h30 até quando quisesse. É assim que você faz? Alice perguntou. O chapeleiro balançou a cabeça pesarosamente. Eu não, ele respondeu. Nós brigamos em março passado, pouco antes de ela enlouquecer, você sabe, apontando com a colher de chá para a lebre de março. Foi no grande concerto da Rainha de Copas, e eu tive de cantar. Pisca, pisca, morceguinho, vai traçando seu caminho. Você conhece a música? Ouvi algo parecido, falou Alice. Ela prossegue, você sabe, continuou o chapeleiro, desta maneira. Voar por sobre o mundo, você planeja, como chá em uma grande bandeja, pisca, pisca. Aqui a ratazana se sacudiu e começou a cantar enquanto dormia. Pisca, 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 e continuou por tanto tempo que precisaram lhe beliscar para parar. Bem, mal terminei o primeiro verso, quando a rainha gritou. Ele está matando o tempo, cortem-lhe a cabeça, contou o chapeleiro. Que terrivelmente cruel, exclamou Alice, e desde então, o chapeleiro prosseguiu, em tom triste,
Ele não fará nada que eu peça. Agora são sempre 6 horas. Uma ideia brilhante surgiu na cabeça de Alice. É por isso que há tantas louças de chá colocadas à mesa? Perguntou ela. Sim, é por isso, o chapeleiro confirmou com um suspiro. Sempre é hora do chá, e não temos tempo para lavar as coisas. Então, ficam mudando de um lugar para outro em círculos, não é? Questionou Alice. Exatamente, o chapeleiro assentiu, à medida que as coisas se esgotam. Mas e quando voltarem ao começo? Alice se aventurou a perguntar. Proponho mudarmos de assunto. A lebre de março interrompeu, bocejando. Estou cansada disso. Proponho que a jovem nos conte uma história. Receio não conhecer uma, Alice disse, bastante alarmada com a proposta. Então a ratazana deve contar. Ambos exclamaram. Acorde, ratazana. E eles beliscaram seus 2 lados de uma só vez. A ratazana abriu os olhos lentamente. Eu não estava dormindo, falou com uma voz rouca e fraca. Eu ouvi todas as palavras que estavam dizendo. Conte-nos uma história, disse a lebre de março. Sim, por favor, implorou Alice. E seja rápido, acrescentou o chapeleiro, ou voltará a dormir antes de terminar. Era uma vez 3 irmãzinhas, começou a ratazana apressadamente, e seus nomes eram Elsie, Lace e Tilly, e elas moravam no fundo de um poço. O que elas comiam? Questionou Alice, que sempre se interessou bastante por questões de comida e bebida. Elas comiam melaço, a ratazana continuou, depois de pensar um minuto. Não pode ser, Alice comentou gentilmente. Elas estariam doentes. Elas estavam, afirmou a ratazana. Alice tentou imaginar um modo de vida tão extraordinário, mas isso a intrigou demais. Então continuou. Mas por que elas moravam no fundo de um poço? Tome mais um pouco de chá, a lebre de março falou muito sinceramente. Eu ainda não tomei nada, Alice respondeu em um tom ofendido. Então não posso tomar mais. Você quis dizer que não pode tomar menos, disse o chapeleiro. É muito fácil tomar mais do que nada. Ninguém pediu sua opinião. Alice retorquiu. Quem está fazendo comentários pessoais agora? O chapeleiro perguntou triunfantemente. Alice não sabia muito bem o que dizer sobre isso. Então se serviu de um pouco de chá e pão com manteiga. Depois virou-se para a ratazana e repetiu a pergunta. Por que elas moravam no fundo de um poço? A ratazana novamente levou 1 minuto para pensar sobre o assunto e disse. Era um poço de melaço. Não existe tal coisa. Alice começou com muita raiva, mas o chapeleiro e a lebre de março disseram shh, shh. E a ratazana comentou emburrada. Se você não pode ser educada, é melhor terminar a história sozinha. Não, por favor, continue. Alice disse muito humildemente. Não vou interromper novamente. Posso fingir que existe de fato, exclamou a ratazana, indignada. No entanto, ela consentiu em continuar. E essas 3 irmãzinhas, elas estavam aprendendo a atirar, você sabe. Atirar o quê? Alice perguntou, esquecendo-se completamente da sua promessa. Melaço, a ratazana disse, sem pestanejar. Quero uma xícara limpa, interrompeu o chapeleiro. Vamos avançar um lugar. Ele avançou enquanto falava, e a ratazana o seguiu. A lebre de março mudou-se para o lugar da ratazana e Alice, muito a contragosto, tomou o lugar da lebre de março. O chapeleiro foi o único que tirou vantagem da mudança. Alice estava muito pior do que antes, pois a lebre de março acabara de colocar o jarro de leite no prato. Alice não queria ofender a ratazana novamente,
Então começou com muito cuidado. Mas eu não entendo. De onde elas tiravam o melaço? Você pode tirar água de um poço de água, falou o chapeleiro. Então eu acho que você poderia tirar melaço de um poço de melaço. Hein, estúpida? Mas elas estavam dentro do poço, Alice falou para a ratazana, escolhendo não notar essa última observação. É claro que estavam, continuou a ratazana, bem no fundo do poço. Essa resposta confundiu a pobre Alice, que deixou a ratazana continuar por algum tempo sem interrompê-lo. Elas estavam aprendendo a tirar, continuou a ratazana, bocejando e esfregando os olhos, pois estava ficando com muito sono. E elas tiravam todo tipo de coisa, tudo que começa com um M. Por que com um M? Questionou Alice. Por que não? Respondeu a lebre de março. Alice ficou calada. A ratazana havia fechado os olhos a essa altura e estava cochilando. Mas, ao ser beliscado pelo chapeleiro, acordou novamente com um grito agudo e continuou. Que começa com um M, como as maquinações, Marte, memórias e muito mais. Você sabe que dizem que as coisas são mais do mesmo. Você já viu alguém tirar mais do mesmo? Ora, agora você me pergunta. Alice falou, muito confusa. Eu não acho que... Então você não deveria falar, interrompeu o chapeleiro. Essa grosseria era mais do que Alice podia suportar. Ela levantou-se com grande desgosto e foi embora. A ratazana adormeceu instantaneamente e nenhum dos outros notou sua partida, embora ela tivesse olhado para trás uma ou duas vezes, meio que esperando que o chamassem de volta. A última vez que os viu, eles estavam tentando colocar a ratazana no bule de chá. De qualquer forma, nunca mais volto lá, Alice exclamou enquanto caminhava pela floresta. É a festa do chá mais estúpida de que já participei em toda a minha vida. Assim que disse isso, ela notou que uma das árvores tinha uma porta que dava para si mesma. Isso é muito curioso, ela pensou, mas hoje tudo está curioso. Acho que posso entrar de uma vez. E ela foi. Mais uma vez, ela encontrou-se no grande salão e perto da mesinha de vidro. Agora, dessa vez me sairei melhor, disse para si mesma. Começou pegando a pequena chave de ouro e destrancando a porta que dava para o jardim. Então, ela foi mordiscando o cogumelo. Ela guardara um pedaço no bolso, até ter cerca de 30 centímetros de altura. Depois, seguiu pela pequena passagem e então, finalmente, se encontrou no belo jardim, entre os canteiros de belíssimas flores e das fontes de água fresca.